palavra, então, ao senhor Vitório Sorotiuk, que tem 15 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Eduardo Barbosa, agradeço a convocação da comunidade ucraniana, feita pelo senhor e pelo deputado Ângelo Vagnoni. É um grande prazer estar aqui, porque aqui encontrei outros amigos, como o deputado André Zakharov, o deputado Luiz Carlos Auli, o deputado Rubens Bueno, que me conhece desde quando eu tinha calças curtas, o Divanir Duarte, com quem participamos da construção do PT, o Sirquis aqui, que é colega das jornadas de 68, né, e outros deputados. Eu sou advogado e professor universitário. Eu sou filho da terceira geração de ucranianos. Se fosse falar meus 4 sobrenomes, seria Serochuk, Drohomeretsky e Rudema Konopatsky. Meu pai já nasceu no Brasil, mas eu sou descendente de ucranianos dos 4 lados. E eu presido a representação central da comunidade ucraniana. O que é a representação? Ela é uma entidade de representação junto ao governo brasileiro e governo ucraniano dos interesses mais gerais da comunidade. Participam dessa entidade, a entidade mais antiga e mais velha nossa aqui, que muito honra, que é o Dr. Roberto Orestes, que está aqui presente, como as entidades religiosas, como a Igreja Greco-Católica, com 256 comunidades religiosas no Brasil, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, com 18 comunidades. Temos 26 grupos folclóricos, 2 deles com mais de 200 integrantes, outro com 100, 200. Já transformamos em patrimônio cultural do Brasil, na verdade, várias representações culturais nossas, como a própria peçanca, que é o ovo pintado. Se o senhor for a Curitiba, levam como presente do Estado do Paraná esse lado. Mas quem sou eu também? Eu sou um lutador político desde a minha tenra juventude. Fiz parte da juventude rebelde que enfrentou a ditadura no Brasil, e houve ditadura. Participei dos congressos da UNE. Estive preso por 2 anos e 10 meses no Brasil. E posso dizer que eu vi a tortura, que existiu ditadura no Brasil. Mas, da mesma maneira, eu posso dizer que existiu ditadura e tinha uma ditadura na Ucrânia. Porque eu já fui 18 vezes lá, já conversei com as pessoas. Eu tenho os familiares que foram mortos, que foram deportados e outros, né? A ditadura era o mesmo, a ditadura ela é aqui e lá, é a mesma, é a opressão, é a repressão. E tenho a dizer para vocês que o que eu vou dizer para vocês aqui é que quando, em 68, queimei muita bandeira norte-americana contra a invasão do Vietnã, em agosto de 68, como presidente do diretório do Centro Acadêmico, também redigi um manifesto que condenou a invasão das tropas da União Soviética na Tchecoslováquia. Eu sinto muito à vontade, porque eu sempre, sendo um homem de luta, como é o Rubens Bueno aqui, o Zakharov e outros tantos, sempre ao lado dos mais oprimidos e pela liberdade e democracia, nunca escolhi lado para denunciar aquilo que está equivocado. A nossa comunidade, nós temos vários interesses com relação à Ucrânia. Nós passamos um século sem relação com a Ucrânia e nós não queremos perder essa relação. Nós temos muita gente que tem relações familiares, temos relações culturais, assim como nós mantemos, sejam os grupos folclóricos, tem os corais, a arte da pêssega, do bordado, que vocês podem ver ricamente bordado nas camisas de representantes que estão nossos aqui. E temos estudantes atualmente na Ucrânia. E nos interessa, inclusive, que o Brasil incentive mais que voltem os nossos descendentes a se formarem na Ucrânia. Nós já formamos jovens da comunidade ucraniana de Ponta Grossa no desenho de aparatos aéreos, quer dizer, de foguetes,
né, na mecatrônica e em outras áreas, e que isso também pode vir a colaborar com o Brasil. Com relação a essa crise que se passou na Ucrânia, nós acompanhamos atentamente. E ela é diferente de outras situações. Ela pode até se parecer com aquilo que ocorreu o ano passado, aqui em junho, quando tivemos, a partir do movimento Passo Livre, uma explosão de manifestações muito grande no país. A mesma coisa aconteceu na Ucrânia. No início, manifestações estudantis e que tomaram uma amplitude sem precedentes contra o governo, principalmente em função da corrupção e da centralização. A corrupção, está comprovada, escancarada ao mundo, né? Só o Palácio do Presidente, né, que hoje é Museu da Corrupção, depois do Procurador-Geral e agora, anteontem, o que foi a fortuna encontrada na casa do Ministro de Energias, né, com quilos e quilos de ouro e milhões de dólares. Né? Então, realmente a revolta era necessária do povo nesse sentido. O que ocorreu? Ocorreu uma repressão violenta. O movimento que se instalou na Maidan, que é a praça principal, ele até estava em descenso em 16 de janeiro, quando o governo lança um pacote de 8 medidas draconianas proibindo manifestações. Aí as manifestações aumentaram. E nisso veio a repressão e mortes. O governo teve que ir para uma solução negociada. Então houve uma negociação com a oposição. Entre essas cláusulas foi a revogação daquelas leis draconianas que aconteceu e também o retorno à Constituição do ano de 2004 e antecipação das eleições para o dia 25 de maio. O presidente tinha 24 horas para assinar, porque foi aprovado por maioria total do parlamento esse acordo, completa unanimidade. Ele fugiu, ele não assinou. Por isso, o parlamento declarou vago e demitido o presidente, com os votos, inclusive, do seu partido de oposição. Porque no interim antes tinha ocorrido um massacre de mais de 80 pessoas com tiros na testa, no coração e na jugular por atiradores de elite. Então esse é o processo que passou a Ucrânia. E nesse sentido, naturalmente, estava relacionado a tudo isso a opção da Ucrânia, a sua adesão à União Europeia, né, para que fizesse parte da Europa. A Ucrânia sempre foi europeia, fez parte da Europa, faz parte da história da Europa. Desde milenarmente, Agnes de Kiev foi rainha da Inglaterra, ela é de Kiev, tivemos rainha na Hungria, casada com os vikings, com o Harald e todos, nós sempre somos uma nação europeia. E a opção pela Europa, por quê? Porque é uma opção mais, não tanto talvez pela dificuldade econômica até que possa ocorrer, mas muito mais pelo espaço da liberdade que significa Europa, né, com relação ao vizinho do norte, que vocês sabem que para fazer manifestação tem que pedir autorização, proibido tudo, né, e é levado através de uma verdadeira ditadura. Em face disso, nós temos ocorre, na verdade, os exercícios militares com mais de 150 mil homens em toda a fronteira oeste da Ucrânia e depois a introdução de pessoas camufladas, né, sem insígnias do próprio exército da Rússia dentro da Crimeia e promove a Crimeia um referêndum dela só e com isso vem a anexação da Crimeia. Cabe dizer o seguinte, a Crimeia milenarmente, também os ucranianos estiveram lá. E se fosse fazer um estudo antropológico dos últimos 800 anos, né, quem mais esteve presente ali é os tártaros. E os tártaros hoje são minoria porque foram deportados por Stalin depois de 45, foram mortos e tudo. E tem mais russos lá porque tinha uma base russa lá e daí colocaram mais russos lá. Por essa razão. E os tártaros querem ser ucranianos. E eles estão sendo
oprimidos nesse momento na Crimeia. Mas a Crimeia, que ela entra em 1954, por 300 anos do Tratado de Pereyaslav, de 1754, de amizade com a Rússia, quando a Ucrânia se torna independente em 91, é assinado, a Crimeia está dentro da Ucrânia. Mas tem um fato muito importante que isso interessa ao Brasil, interessa ao mundo, que em 1994, depois da dissolução da União Soviética, a Ucrânia era a terceira potência nuclear do planeta com mais de 300 ogivas. Terceira potência nuclear do planeta. Em função do que tinha acontecido já em Chernobyl, em 1986, ela decide espontaneamente a ser um país desnuclearizado. Ela se livra dessas 300 ogivas nucleares no Memorando de Budapeste, em 1994, aonde é assinado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra no primeiro momento, porque em contrapartida a essa entrega das 300 ogivas nucleares, a integridade do território da Ucrânia e o respeito de todas as partes, como fiadores da integridade territorial de todo o território da Ucrânia, aonde estava incluída a Crimeia. Posteriormente a isso, a Rússia faz, em 1997, um tratado de amizade também com a Ucrânia e reconhece a Crimeia. Pagava o aluguel da base que usava e que os ucranianos, né, lhe permitiam o uso dentro da Crimeia em Sebastopol. Quem paga o aluguel reconhece que é seu. Naturalmente que na Crimeia tinha uma população russa majoritária. Tanto que quando da independência da Ucrânia, no referendo de 91, 93% da população da Ucrânia disse sim à independência. Só na Crimeia que a votação houve 42% de abstenção e 54%, maioria foi pela independência. Mesmo nos países que têm, nas regiões como Donetsk e Kharkiv e outras, a aprovação foi de 83% da independência da Ucrânia naquele período. E se são russofones, e tem mais russos atualmente, é porque Stalin dizimou milhões de ucranianos na forma artificial de 32 e 33 e depois ocupou os vazios, né, com russos naquela região. Mas se falam russo, se sentem ucranianos, e depois de tomar umas vodkas, quando cantam em ucraniano. A Constituição da Ucrânia estabelece que o seu território é único e indivisível. Qualquer referendo, e a própria Crimeia, estava subordinada a Kiev. E um referendo devia ser coordenado por Kiev. E qualquer parte do seu território teria que ter voto de toda a população, de toda a Ucrânia. É como se aqui o Rio Grande do Sul quisesse se unir lá com o Mujica e dizer, eu vou fazer uma só fazenda de gado entre nós e o Uruguai. E dissesse, vai votar só o pessoal do Rio Grande. Não pode, tem que ser o Brasil inteiro votar, qualquer pedacinho, qualquer metro quadrado do Brasil, a população inteira do Brasil tem que dizer se vai para outro país, não só a população de uma região ou outra. Então, por isso que eu trago aqui, vou deixar com o senhor presidente, né, primeiro, a decisão do Tribunal Constitucional da Ucrânia, considerando nulo esse plebiscito que foi realizado na Crimeia, assim também, está em ucraniano, assim como também da Comissão Europeia pela Democracia, tomada agora em dia 21 de março, né, em Veneza, que também analisou os fatos e considerou ilegal. Eu escrevi à presidenta Dilma no dia 1º de março já uma carta, e me respondeu que mandou no dia 10 de março, pelo ofício 462, ao ministro de Relações Exteriores. E eu, como representando meio milhão de brasileiros, e até hoje não recebi resposta. Eu gostaria que o representante Itamaraty, que estivesse aqui, levasse ao ministro das Relações Exteriores que nossa comunidade está entristecida, diz, olha, que consideração o senhor nos dá, né, durante 15 dias e não nos responde para dizer sobre a posição do Brasil.
eu fico muito contente que o representante Itamaraty diz aqui, então nós somos pela solução pacífica do conflito. Mas a Ucrânia não pôs um homem dentro do território da Rússia, a Rússia pôs dentro da Ucrânia. A Ucrânia não fez exercícios militares ameaçando a Rússia nas suas fronteiras, a Rússia fez. O parlamento da Ucrânia não declarou guerra à Rússia. O parlamento da Rússia declarou guerra à Ucrânia, a invasão da Ucrânia. A Ucrânia não anexou 1 centímetro da Rússia. A Rússia anexou agora a Crimeia. Então, o que nós esperamos que o Brasil faça? O Brasil aplique integralmente o artigo 4º da sua Constituição, solução pacífica, não intervenção de um país nos assuntos do outro, não anexação. Então, nós queremos que o Brasil condene todas essas ações da Rússia contra a Ucrânia, não reconheça na ONU, que vai votar depois da manhã, ou em qualquer interferência, a Crimeia como território da Rússia, não reconheça essa anexação, ela não pode ser reconhecida. E isso é muito importante. E é importante que não haja essa anexação e haja um respeito ao próprio memorândum de Budapeste. Se nós lutamos, como o Brasil é um país também desnuclearizado e também está nessa linha, que segurança vai ter o planeta? O próprio secretário-geral da ONU disse ontem, isso é uma ameaça à propagação das bombas atômicas do planeta. Como que um outro país vai dizer, não, eu vou ficar sem bomba atômica, vou me garantir, se não estão garantindo a Ucrânia agora? Então, por isso, o Brasil, como um país que também vai nessa linha. Eu acho que não se pode comparar a situação do Brasil com Venezuela, são duas coisas distintas. Nós temos que dizer, e eu posso dizer para vocês, como um homem de esquerda que sou, não confundam o que foi a velha Revolução Russa, porque isso existiu durante 10 anos, depois aquilo descambou para outra coisa. Você tinha uma ditadura, você não confundam as coisas, os ideais, anseio de liberdade e tal. E nem o conjunto das pessoas que estavam na Maidan são de direita. Você tem o Partido Svoboda, tem o Batchena e do Vitaly Klitschko, mas o Svoboda é minoritário, inclusive. E o setor, aquele que parece mais nazi ou fascista, o Dmitry Yarosh, ele até é folclórico, não é preponderante, não domina, inclusive deu uma conferência ontem, não gostando, porque ele não está sendo considerado dentro desse processo. O movimento que foi na Ucrânia, e que muitos que morreram eram professores universitários, pessoas que nós conhecemos, são pessoas que aspiravam por uma liberdade, por um país que busca a cultura, com mais diversas tendências. Na Maidan, na praça principal, eram várias as posições políticas que estavam lá, como é. Estão marcadas eleições para o dia 25 de maio. Eu acho que o Brasil tem que lutar para que essas eleições se ocorram dentro da normalidade, inclusive se o governo da Ucrânia solicitar enviar observadores eleitorais, e que o Itamaraty tome uma posição clara, se aqui, como se diz, eu estou de acordo com a solução pacífica do conflito, de ter uma posição firme do Brasil no sentido do reconhecimento da integridade territorial da Ucrânia, não reconhecimento da anexação da Crimeia nos fóruns internacionais. É lógico que a Ucrânia, nesse momento, debilitada economicamente e do ponto de vista da superioridade militar da Rússia, ela não podia fazer um enfrentamento direto na Crimeia sob pena de ser massacrada. Então, naturalmente, foi com dor que eu acho que todos os soldados ali escutaram todos os ouvidos e morreu só um, mas eles tiveram que sair num recuo estratégico. Mas que eu acho que
todas as forças lúcidas dentro da Rússia, toda a oposição hoje condena essa aventura de Putin, né? Que isso é só uma posição. Não vamos confundir o povo russo, como nós não confundimos, que são primos nossos dos ucranianos, inclusive, a sua cultura, porque mesmo nós, ucranianos, demos contribuição monumental à cultura russa. Vocês sabem que Gogol era ucraniano, e que é da moderna literatura russa. Se você escuta um Tchaikovsky, era filho descendente de cossacos ucranianos. Então, muitos e muitos nós podemos citar de pessoas da cultura russa que são e bebem na cultura ucraniana. Então, eu acho aqui que não é uma posição dos diferentes partidos, como eu tenho um amigo aqui, que é o Divanir, que está ali, ao lado do Rubens Bueno, um do PT, um do PSDB, né? Ali está o Tame, está o Sirkis aqui, Ivan Valente, que é do PSOL, né? E todos os partidos. Não se trata hoje aqui de assumir uma posição do ponto de vista partidário, se trata das mais diferentes forças políticas de analisar a situação dos fatos à luz do direito internacional, à luz da autodeterminação dos povos, né? À luz de uma reivindicação de uma comunidade ucraniana aqui de 500 mil de descendentes brasileiros, e que demos a contribuição e damos as contribuições, e que não são só ucranianos étnicos. Nós temos a etnia judaica também, grande parte veio da Ucrânia para o Brasil, como Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, né, que é um monumento da nossa literatura, o Bloch, da Manchete, né, até o Luciano Huck, agora descobriu que, né, que os avós dele vêm lá da Ucrânia, né, e Jacob Gorender, né, o pai dele lutou na Revolução de 1905, lá em Odessa, Leôncio Basbaum, né, historiador e outros mais. E da nossa etnia, em particular no Paraná, onde nós somos 400 mil dos 500 mil existentes do Brasil, né? Se tem um poeta lá que é polaco, que é o Paulo Leminski, um titã da poesia, né? A poetisa é nossa, é Helena Kolodzi, né? Pintor, tem o polaco que é o Zório Brzezinski, e tem o ucraniano que é o Miguel Bakum, né? Dos gigantes da literatura. Porque nós somos lá, na verdade, um Estado eslavo. Nosso apelo, então, senhores deputados, é que o Ministério das Relações Exteriores tenha uma posição firme no não reconhecimento internacional da anexação da Crimeia, se é pela solução pacífica do conflito, né, condene todas as ameaças e agressões, a decisão da Rússia de intervenção nos assuntos internos da Ucrânia. Nós não estamos pedindo que não vendam mais carne de porco, carne de gado para os russos. Porque um país hoje, internacionalmente, está dizendo, então eu não vou negociar. Eu acho que não tem que se temer nesse sentido que vai vender mais. Isso aí fica um ônus dele que não queira comprar mais questões do Brasil, das relações comerciais. Mas, se ele, no concerto internacional que o Brasil faz, desobedece e ameaça, né, a paz, como está ameaçando, né, porque, na verdade, essa posição da Rússia não é só um problema com relação à Ucrânia. Ela é uma desestabilização na Europa e uma ameaça a uma terceira guerra mundial, pessoal. Não é brincadeira o que está acontecendo. A Polônia já se sentiu ameaçada, já pediu a vinda de 16 caças para o seu território. A Letônia, Lituânia e Estônia já passaram a se preocupar mais com armamento. Até a própria Suécia, que estava mais neutral, está preocupada. Agora, assim como a Rússia vem dizer que ela veio lá para proteger os russos e que havia perseguições, pessoal, os primeiros rabinos que estão se refugiando são os da Crimeia em Kiev. Os russos da Transnistria. A Transnistria, ela fica localizada entre a Moldávia e a Ucrânia, numa tripa assim grande, onde vive 500 mil russos. Em 2006, eles fizeram um referendo e pediram, né, a sua vinculação à Rússia.
Até a Rússia, até hoje, não deu bola. Então, nesse sentido que ele se preocupa com os russos do mundo, né, me parece que não é verdade. Ele se preocupa, sim, com pontos estratégicos de intervenção em outros países com a anexação da Crimeia. Não quer mais pagar o aluguel da Crimeia, né, e quer pegar um ponto estratégico do ponto de vista militar. A Ucrânia não está se associando com a Europa com vista a cerco militar, né, e guerra à Rússia. Ela está se vinculando à Europa para ela se modernizar mais e para ter mais espaço de liberdade. A Ucrânia sofreu processos diferentes do que a Rússia. Ela sofreu processos culturais muito mais avançados do ponto de vista democrático. Na Ucrânia nunca se precisou pedir licença ou permissão para fazer uma manifestação pública, como é feita aqui no Brasil. Mas na Rússia não. Na Rússia você tem que pedir licença, né? Se não te autorizam, você não faz manifestação. E mesmo com autorização, recentemente 50 mil russos, né, desfilaram nas ruas de Moscou, né, contra a agressão que Putin está levando na Ucrânia. Eu gostaria, depois de nova oportunidade, assim como aqui está o Ângelo Vagnoni, que nós agradecemos, que já fez passar, inclusive, na Comissão de Cultura, o reconhecimento dos acontecimentos de 32, 33 na Ucrânia como genocídio contra o povo ucraniano. Que um dia, senhor presidente, nós tragamos esse assunto também, essa comissão, e essa comissão também aprova, porque o Brasil, em definitivo, reconheça aquele ato como genocídio, como o povo ucraniano. A Ucrânia, como nós vemos, como temos ido, os contatos culturais que nós temos, né, se vier uma guerra, nós sabemos que nós vamos sofrer muito, né? Muitos que estão aqui hoje, neste local, eles têm parentes lá na Ucrânia, né? Eu vejo aqui a Mirda Voloshin, né, cuja mãe durante anos lutou para fazer um dicionário ucraniano-português, né, e teve conosco em Zoloty, na cidade de onde partiram os seus avós, e foram lá se encontrar com os parentes, né, na viagem memorável que nós fizemos em 2011 na Ucrânia, com 186 descendentes, né, e lá se encontrando parentes. São milhares de ucranianos aqui em busca dos seus parentes antepassados, e uma guerra e uma agressão da Rússia à Ucrânia, o Brasil será ferido também, né, porque famílias de brasileiros ucranianos aqui. E quero dizer para vocês, finalizando, que do 500 mil de brasileiros existente aqui no Brasil, eles entoam o hino nacional da Ucrânia com o mesmo fervor que entoam o hino nacional brasileiro. Os dois hinos são cantados em toda a nossa unidade com o mesmo fervor e cantam os dois. Eu acho que parceiro estratégico merece que seja também beneficiado e agraciado com uma atitude firme do governo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Quero passar então a palavra para Roberto Orestes, que é o presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil. Também com 15 minutos. Senhor deputado Eduardo Barbosa, eu gostaria de pronto agradecer o convite que foi dirigido à Sociedade Ucraniana do Brasil, que neste momento é presidida por mim. Eu saúdo a todos os deputados